Bom dia, bem-vindos então ao curso de extensão, teoria e prática de pesquisa participativa e transdisciplinar na Amazônia. O... Eu me chamo Leonardo, eu sou natural do Paraná. Como vocês poderão ver, né, pelo meu sotaque aí durante a nossa conversa, é, estou trabalhando, né, no Ministério Público desde 2009, no Juruá. Trabalhei na promotoria ambiental, trabalhei na promotoria de Mâncio Lima e Rodrigues Alves e agora estou atuando na promotoria de defesa da criança e do adolescente em Cruzeiro do Sul. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para dar os parabéns, né, para os organizadores aí por essa iniciativa. Eu vi que os temas que estão sendo discutidos aqui são de extrema importância e queria fazer um agradecimento especial aqui ao professor Charles e à professora Carla pelo convite. São pessoas sensacionais e comprometidas aí com o trabalho que eles desempenham, né? Bom, o tema da nossa conversa, né, hoje é governança e políticas públicas, né? Ou a governança nas políticas públicas, ou a falta de governança nas políticas públicas, né? O... Eu pretendo, então, né, primeiro definir, né, o que é política pública rapidamente, pegar um conceito rápido de governança, então discutir com vocês aí os problemas, né, que eu, né, durante a minha experiência no trabalho com políticas públicas, experimento, né, no dia a dia e pretendo dividir isso com vocês, né? Eu preparei um roteiro, uma espécie de roteiro, um passo a passo de aproximação, né, para se aproximar de qualquer política pública que você queira trabalhar, né? E os desafios que a gente encontra nesse processo de aproximação, em razão da maneira como as políticas públicas se apresentam para quem vai trabalhar com elas, né? Não é um negócio simples, como a gente vai ver, mas também não é impossível, né? Qualquer um pode aprender, basta se dedicar, né? A política pública é, é um conceito genérico, né? Não tirei de livro nenhum, mas a política pública ela é uma espécie, é a ferramenta, né, que o governo, o Estado tem para a efetivação dos direitos que são garantidos, né, à nossa sociedade, à sociedade brasileira, dentro da Constituição, né? Então, pensando de uma maneira hierárquica, né, nós teríamos então a Constituição, né, que garante os nossos direitos e coloca lá o direito à saúde, à educação, segurança alimentar, o direito das populações tradicionais, o indigenato, né, e a maneira pela qual o governo, né, quando eu falo governo aqui, o Estado, né, toda vez que eu usar essas expressões, eu estou falando tanto do governo federal, como o governo estadual, como os municípios, especialmente. Né? Então, essas políticas públicas são, na verdade, a maneira como o governo vai colocar no chão, na prática, a efetivação desses direitos que estão garantidos na Constituição. Isso, né, faz parte aí da nossa tradição, da nossa sociedade, que isso aconteça sempre por meio de lei. Né? Então, sempre tem, né, uma cadeia legislativa, normativa, né, que rege, né, a forma como esses direitos serão implementados na prática. Bom, e governança, então? Né? A governança, eu peguei aqui um conceito da nossa enciclopédia livre, né? A Wikipédia,
que traz aqui um conceito interessantíssimo. Ó. Ela fala aqui que a governança, né, relaciona-se com os processos de interação e tomada de decisão entre os atores envolvidos em um problema coletivo que leva à criação, reforço ou reprodução de normas e instituições sociais. Olha que conceito sensacional esse, né? Em outras palavras, poderia ser descrito como os processos políticos que existem em e entre instituições formais. Então, pensando, né, nesse conceito aqui da Wiki, né, esse tema de governança, né, tem tudo a ver com política pública, né, que é o que nós vamos tratar hoje, então, né, são os problemas que a gente enfrenta aí para se aproximar dessas políticas públicas e a maneira como a governança ou a falta dele, né, impacta a execução desses direitos, né, por meio dessas políticas públicas, a efetivação desses direitos por meio dessas políticas públicas. Tá certo? Eu mudei aqui então agora para o roteiro, né, da nossa conversa e eu acredito que a gente consegue colocar, né, a encontrar uma causa geral para todos esses nossos problemas, né, com relação à governança e políticas públicas, mas a gente vai tratar também desses problemas específicos aqui que eu acabei enumerando. E a partir desses problemas, né, eu vou sugerir aqui algumas formas, né, de se aproximar desses problemas, de abordar eles, para superar, ou contornar, ou minimizar. Né, e é o roteiro que eu utilizo no meu dia a dia para trabalhar com isso, tá, gente? E vou dizer, não é difícil, né? Só a gente precisa se dedicar um pouquinho, como qualquer outra atividade que a gente vá aprender ou se dedicar, né, a fazer. Então, se fosse para dizer, né, ou encontrar ou apontar uma causa somente, né, para a não efetivação dos direitos, né, pelas políticas públicas de maneira satisfatória, né, eu diria que está na nossa falta de empatia, de compaixão, né, nessa nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro. E essa é a causa, né? Se não for de todos, né? Da grande maioria dos nossos problemas de relacionamentos e convivência, né? Com qualquer outro ser vivo, né? Ou não, né? Do que é, dependendo, né, do nosso conceito de vida, né? E a única maneira que me parece, né, a melhor delas, que está ao nosso alcance para a gente solucionar, né, essa falta de empatia ou compaixão, né, essa nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro, é a observação e a escuta, né? A gente tem que sempre, para se colocar no lugar do outro, observar, ouvir o lado dele, né? Se colocar no lugar daquele problema ali que está acontecendo e isso, né, sob todos os aspectos, né, de qualquer relação, né? Veja, se você parar para pensar, a gente tá falando dessa falta da falta de compaixão, né, pensando só em uma pessoa, né? Mas quando a gente vai falar, né, de relações sociais, né, normalmente essas relações envolvem muito mais pessoas, né? E quanto maior o número de pessoas, né, mais trabalho de escuta e observação a gente tem que ter para compreender, né, a dinâmica dessas interações entre essas pessoas ou instituições envolvidas, né? E a partir daí adaptar, né, as nossas ações ou adequá-las, né, para atingir esse objetivo aí, que é a efetivação do direito por meio das políticas públicas. Bom, se fosse para tratar então, né, dos problemas específicos, né, eu acabei separando esses problemas, eu estou com um roteiro aqui para vocês acompanharem, tá? Então, eu acabei separando esses problemas, né, em problemas específicos, mas só
a título de comunicação, para facilitar a nossa comunicação, porque esses problemas que eu enumerei aqui, né, o desconhecimento da política pública, complexidade, centralização da política, mudança das condições e parlamentarização do orçamento aqui, né, eles, na verdade, eles não são problemas separados, né, entre si. Eles são, na verdade, muito conectados, eles são muito conexos entre eles. E às vezes a gente está falando de um e parece que está falando de outro, mas como eu disse, essa separação aqui é só para facilitar, né, a nossa compreensão do problema. Então, pensando em política pública, né, a gente pode trazer como exemplos de política pública o Bolsa Família, né, uma política pública que está dentro do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente pode trazer dentro da educação, né, existem as políticas públicas, né, pedagógicas, existe a política pública do transporte escolar, existe a política pública da alimentação escolar, meio ambiente, né, políticas públicas agora, né, com essas chuvas que estão acontecendo aí esses dias, que está aparecendo no jornal, né, políticas públicas de mudanças climáticas, né, que precisam ser implementadas e atualmente não, não né, pelo menos estão iniciando essas discussões, né, que não são novas, né, iniciando as discussões, nossas discussões são antiquíssimas, né, talvez o que tenha mudado, né, dentro dessas políticas públicas de mudanças climáticas, né, é a emergência com que que essas políticas públicas devem ser implementadas aí pelo governo, né? Então, toda vez que você pensar, né, numa política pública, pode ser qualquer uma, tá? A agricultura, por exemplo, né, o programa de aquisição de alimentos, essas, esse roteiro que a gente vai começar a discutir agora, né? Então ele faz parte aí ele pode ser implementado para se abordar qualquer política pública, tanto na parte de você se aproximar e começar a entender como é que ela funciona, até depois para você planejar e executar, né, essa política pública. Então eu vou voltar aqui para o nosso roteiro e vamos iniciar aqui então essa discussão, né? O primeiro problema específico, né, que me parece, de qualquer política pública é o desconhecimento a respeito dessa política pública. O, a maioria das pessoas, tanto as pessoas que trabalham com a política pública, os seus executores, né, como as pessoas que são beneficiárias da política pública, eles têm, né, um grande desconhecimento, né, ou não têm o conhecimento, né, de todas as minúcias a respeito dessa política pública para trabalhar com ela, né? Então falta uma publicidade tanto para as pessoas que vão trabalhar com a política pública como para aquelas que vão receber a política pública, né? E isso aqui parece conversa de surdo, né? É difícil quando duas pessoas não se entendem, alguma coisa de boa sair nisso, né? Simplesmente não dá. Você vai contar com a sorte, com o acaso, né? É algo que a gente não pode ter no nosso bolso, né? Como o primeiro e único recurso para executar qualquer tipo de tarefa, né? A execução das políticas públicas precisam de estudo, planejamento, etc. Mas esse desconhecimento, ele é algo genérico, né? Então, desde as legislações gerais, né, até as legislações específicas para executar as políticas públicas no município, né? E também as pessoas que se beneficiam dela não conhecem, né, como elas podem, às vezes não sabem nem que existe uma política pública para tratar de determinado problema que está impactando lá na vida dela, lá na ponta, lá na comunidade dela, na aldeia, né, etc. Então esse é um dos grandes problemas
que a gente enfrenta hoje, né, na execução, na efetivação dos direitos aqui nas políticas públicas, tá certo? Um outro problema que eu apontei aqui é a complexidade inerente às políticas públicas. Eu trouxe aqui 3 tipos de complexidades diferentes e que estão relacionadas com essa falta de desconhecimento, né? Porque na medida que aumenta a complexidade de qualquer tipo de tarefa, né, aumenta também o esforço que nós temos que empregar para trabalhar com aquela determinada tarefa. Né? Então, eu apontei aqui a complexidade normativa, a complexidade técnica e a complexidade institucional. A complexidade normativa, né, como o nome está dizendo, é a complexidade de leis que existem para, né, regulamentar determinada política pública. É da tradição, né, do nosso Estado fazer com que as nossas obrigações, né, os nossos deveres, especialmente do Estado, né, que é um princípio que ele só pode fazer o que a lei diz para ele fazer, né, que aconteça então essa complexidade normativa, essa grande gama de leis, né, que existem para regulamentar determinada política pública. E isso, né, existe uma faculdade para trabalhar, que eles ensinam só as pessoas a entenderem como é que funciona essa complexidade normativa e trabalhar com isso, né? A faculdade de Direito é a faculdade da burocracia, né? Eu e todo mundo que senta aí numa faculdade de Direito, né, faz esse curso, diploma lá, acaba aprendendo, né, como é que faz para navegar nesse mar, né, de legislativo, normativo, para trabalhar com isso. E ainda assim, né, a gente tem muita dificuldade de compreender na sua totalidade, né, essas políticas públicas. Entretanto, né, por outro lado, né, essa complexidade acaba sendo também um passo a passo, né, de como é que a gente pode se aproximar dessas políticas. Então, na medida que você começa a puxar, né, o fio ali do novelo, né, daquele emaranhado, a ponta dele, você começa a desenrolar, né, o nó e entender como é que ela funciona. Desde que você se aproxime, né, siga esse roteiro aqui, entenda como é que ele funciona, para a gente não pular etapas, né, que precisam ser seguidas na execução da política pública. A outra complexidade, então, que eu enumero aqui, lembrando sempre a título de compreensão, né, para facilitar a nossa compreensão desse tema aí, governança e política pública, é essa complexidade técnica. Né? Então, veja, eu dei o exemplo agora aqui de uma complexidade jurídica, né, para você compreender como é que funciona, então, uma política pública. Né, qualquer política pública, você tem que saber qual é que é a legislação que rege a execução daquela determinada política. Entretanto, a execução de determinada política, vamos pensar numa política pública de saúde, né, ela pode ter uma complexidade técnica também. Então, se você... Às vezes tem resoluções que tem termos médicos, né, que o advogado, o jurista, né, a pessoa que se formou lá na faculdade de Direito, simplesmente não compreende. E você precisa de um especialista naquela área para estar do teu lado, né, e traduzir do que é que se trata esse termo que está sendo dito ali, né. E outro exemplo que a gente se depara muito com ele
é a complexidade, uma dificuldade técnica, né, de informática, por exemplo. Né? Pode ser uma outra complexidade técnica que você vai ter que utilizar dentro daquela política pública. Né? Se você é servidor público ali, está trabalhando num sistema, né, o teu trabalho precisa que você alimente o sistema com informações ali a respeito da execução daquela política pública, você vai ter que dominar aquela ferramenta, você vai ter que dominar conhecimentos básicos de informática, né? Saber digitar e passar essa informação que você está tendo ali da execução da política pública no teu dia a dia e colocar ela no sistema para posterior prestação de contas, publicidade, etc. E é comum as pessoas simplesmente não conhecerem aí como é que o sistema funciona, né? E essa é uma outra dificuldade que a gente enfrenta aí na execução de política pública e vai impactar na governança, né? Porque a análise de dados, né, a inserção, né, a alimentação dos dados em plataformas de prestação de contas nos auxiliam na avaliação e no monitoramento, né, da execução da política pública, para a gente saber se aquela ideia que nós bolamos lá dentro daquela complexidade normativa tá dando certo lá na ponta. Parece óbvio, né? Mas não é assim que acontece. Na verdade, os bancos de dados, né, referente a essas políticas públicas, eles são extremamente incompletos ou mal alimentados, né, alimentados de maneira incorreta. E isso impacta depois lá na ponta a execução da política pública. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o censo escolar. Né? O censo escolar é uma obrigação aí de todo o sistema nacional, né, da educação, que deve ser preenchido na plataforma específica lá do censo escolar. E quando ele é preenchido de maneira incorreta, por exemplo, quando a pessoa que está encarregada lá de responder esse questionário coloca, né, por qualquer motivo, que aquela escola lá da zona rural, né, aquela primeira escola lá da cabeceira do Igarapé, tem água potável na escola, né, ele coloca no censo lá que tem água potável, e na verdade aquela escola não tem água potável, quando o município vai buscar, né, recursos junto ao governo federal para construir, né, poços artesianos, colocar, né, água lá, água boa naquela escola, o governo federal vai dizer que não vai dar o dinheiro, né, porque aquela escola consta que tem água potável no sistema do censo. Né? E aí, né, essa ineficiência técnica, né, de alimentação dos sistemas de bancos de dados, né, desse questionário do censo escolar, inviabiliza a execução da política pública, né, de saúde pública junto ao sistema educacional, que traria água potável para aquela comunidade, para aquela escola e para a comunidade do entorno. Né? Então veja que é muito essa complexidade técnica, né, a nossa inabilidade em trabalhar com sistemas de informática é algo crucial hoje, porque precisa ter uma acurácia, uma precisão muito grande, né, na alimentação desses bancos de dados, para não prejudicar a efetivação desses direitos, né, daquelas comunidades que vão receber a política pública lá na ponta. Então, né, eu acabei tocando no assunto aqui, a complexidade institucional. Então veja, que interessante esse exemplo aqui do poço, né, do poço artesiano nas escolas. Então, você colocar água potável na escola, né, preencher o censo escolar, né, e fazer o pedido de água potável ali, você veja que está dentro da política pública de educação, né? Mas está também envolvida com a política pública de saúde, né? Elas estão casadas aí. Então, pensando que nessa questão do poço artesiano, né, existem no mínimo duas instituições, né, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Educação, que vão ter o trabalho deles diretamente impactados, né, em razão dessa política pública de água potável nas escolas. Né? E ter ou não ter água potável numa escola direciona, né,
uma situação que a Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, deve ter em mente para planejar e executar suas ações em campo, né? Para endereçar esse problema junto com as comunidades. Por exemplo, se não tem água potável lá, distribuir, né, o clorinho, fazer ações de educação, né, de saúde, mostrando como é que as possibilidades, como é que a gente pode tratar, né, a água para que ela fique potável na falta, né, desses poços artesianos e etc. E o que acontece? Né, na verdade, essa complexidade institucional, né, na execução das políticas públicas, acaba que dificulta, né, a execução, a efetivação desses direitos, porque essas diversas instituições que sempre estão envolvidas na execução dessas políticas públicas, normalmente não conversam entre si. E isso é um problemão, né? Como eu disse no início, né, é muito importante que todas as instituições envolvidas, né, na execução de qualquer política pública se articulem, né, para que aquela política pública funcione. Né? Um outro exemplo assim, de complexidade institucional numa política pública por exemplo, a alimentação escolar. Né? A alimentação escolar tem um programa lá que é do governo federal que permite a compra de alimentos das comunidades lá do entorno da escola, diretamente deles. Né? Então, veja, essa é uma política pública que, de plano, ela está dentro da Secretaria de Educação, né? Uma política pública da educação, porque a alimentação escolar faz parte aí das políticas de educação, mas também está dentro da Secretaria Municipal de Saúde e também da Secretaria de Agricultura, né? Por baixo. E vai precisar também da Secretaria de Finanças, que vai precisar trabalhar com toda essa complexidade institucional, né, que se apresenta na execução dessa política pública. Então são 4 secretarias que têm que saber exatamente o papel de cada uma delas e do todo para poder executar o seu papel de uma maneira adequada para que essa política pública seja efetivada lá na ponta. Né? E o que a gente vê na prática? Né? A desarticulação dessas instituições envolvidas. Né? Isso acontece às vezes, né, porque as pessoas não enxergam, né, como é que o seu trabalho pode impactar a instituição vizinha ali, né, de porta desses municípios. Mas às vezes também nós temos a dificuldade do loteamento político-partidário dessas instituições. Né? Então, por qualquer motivo, lá uma secretaria vai para uma determinada ala política, a outra secretaria vai para outra ala política, e essas alas políticas, porque estão disputando espaços na eleição, acabam que não conversam entre si e deixam de efetivar o direito dessas pessoas em razão dessa desarticulação que tem como causa, né, essa concorrência, essa competição político-partidária. Né? Ao que, se eles pararem para pensar um pouquinho, né, na verdade isso prejudica eles, porque na medida que eles estão implementando a política pública e cada um assume o seu papel lá, todos estão aparecendo, né? Se a motivação deles é essa, é o voto lá na frente. Né? E de troco eles ainda implementam a política pública, né? Então, né, não tem por que não fazer, né, por causa desse motivo. Mas isso acontece, né? E é importante que a gente tenha muita clareza a respeito desse problema, porque isso vai impactar a maneira como nós temos que se aproximar, né, da execução dessa política pública, sabendo que esse problema existe, e pensar maneiras de como contornar isso. Né? E a gente vai abordar isso mais à frente um pouquinho. Por hora eu vou só enumerando aqui os problemas e logo mais a gente tenta endereçar eles, tá certo? Outro problema aqui que eu acabei trazendo é a centralização da política pública. Então veja, isso aqui também é chato, né? O que acontece? Essas políticas públicas, como eu disse, né, elas têm aquela hierarquia, né, que parte da Constituição, então vem uma legislação federal,
e aí vem a legislação estadual, e aí vem a legislação municipal, e aí que você traz isso tudo para efetivar, né, essa política pública lá na ponta. Então, o que acontece? Né? Essa centralização normativa, ela iniciou, né, em 2003, 2004. Se vocês prestarem atenção, né, na data das legislações a respeito daquelas políticas nacionais, política nacional de assistência social, os plano nacional de assistência social, política nacional de educação, plano nacional de educação, é, essa maneira de implementar a política pública se iniciou no governo Lula, lá em 2003, 2004, onde eles adotaram, né, esse sistema de ir trazendo de cima para baixo a política pública. E isso acarreta, primeiro, né, problemas de desconhecimento, né, por parte dos executores e beneficiários da política pública, porque ela se inicia lá no governo federal, em ministérios e portarias e resoluções, né, que a gente tem dificuldade de encontrar. E isso favorece, né, o desconhecimento, a falta de acesso à política pública, justamente pela distância que existe entre o município que está aqui na ponta e o governo federal lá de cima que inicia, né, aquela regulamentação da execução dessa política pública. Né? Além disso, essas políticas públicas elas têm uma centralização burocrática. Né? O que acontece? A maneira como o Estado brasileiro, o governo, né, ele está organizado, né, ele faz a arrecadação de impostos, né, e essa arrecadação vai diretamente ou para existem impostos, né, que são do governo federal, outros impostos são do governo estadual e outros impostos que são dos governos municipais. A grande maioria, né, do orçamento hoje está no governo federal. Né? É ele que faz a gestão hoje do orçamento público. Então, esse orçamento público, o governo federal, eu estou me referindo ao executivo, né, à presidência da República, os seus ministérios e ao Congresso Nacional. Nós já vamos tocar nesse assunto. Então, eles é que fazem essa gestão do orçamento. A maioria do orçamento brasileiro hoje está lá, né, no governo federal, Congresso Nacional. Essa centralização de recursos, né, tem a ver com disputas político-partidárias e também com fiscalização de recursos. Né? Então, antes dessa centralização normativa e burocrática, a maioria da execução dessas políticas públicas estava a cargo dos municípios. Né? Então, o governo federal fazia o repasse para esses municípios e os municípios executavam a política pública como eles bem queriam. A fiscalização dos municípios sempre foi algo muito ineficiente. Então, a partir da centralização burocrática normativa, também se implementou um sistema de prestação de contas junto ao governo federal, aos ministérios, aos programas, né, por meio de convênios, repasses, né, que os municípios têm que prestar contas. Né. Isso acaba implementando, melhorando, né, a gestão desses recursos em razão da necessidade de prestação de contas e afastamento ou punição, né, daqueles agentes públicos que desviam, né, os recursos públicos em proveito próprio. Né. A parte negativa dessa centralização burocrática e normativa é a distância do governo federal da ponta dos municípios. Né. E também a extensão geográfica do Brasil. Né? Então, políticas públicas que às vezes são desenhadas, né, para centros urbanos ou grandes centros urbanos, normalmente não funcionam em comunidades rurais, populações tradicionais. Na Amazônia, então, nem pensar. Né? A diversidade geográfica, né, de logística e mesmo social, né, da população, os problemas que tem aqui na Amazônia, na zona ribeirinha, já são muito diferentes
dos problemas que tem nos ramais, né, nos projetos de assentamento, e que são diferentes da zona urbana. Então, uma política pública centralizada, né, que tem uma centralização normativa e burocrática, ela acaba tendo dificuldades de implementação, porque ela provavelmente vai estar sendo endereçada só para um público específico, que pode não ser o problema que aquele outro público que está lá na outra ponta precise ver endereçado naquele momento, né? Então esse é um problema aí que a gente enfrenta quando a política pública é centralizada, né? Como é o caso brasileiro. Outro problema que a gente enfrenta na política pública, aqui na execução das políticas públicas, é a mudança das condições, né, passadas no tempo. Isso aqui é muito interessante, né? Já dizia o Raulzito, né, o Raul Seixas, a mudança, né, a metamorfose a constante nossa aqui, né? Fazendo brincadeiras aí com os trocadilhos, né, paradoxais, né? Então, o que acontece? Que esse problema a gente enfrenta muito, né, na prática, e vocês vão enfrentar isso também. Não é porque você fez uma ação e aquilo deu certo que ela vai continuar dando certo no tempo. Porque tudo muda quando o tempo passa. E então, não é porque você fez uma execução esse ano da política pública que deu certo que ela vai continuar dando certo. Você tem que monitorar aquilo, né? É muito importante esse monitoramento. E isso cansa. Você vai ter um dia na tua vida, no teu trabalho, que você vai dizer, pô, mas eu já fiz isso, eu já falei isso, ele já sabe, por que eles não estão fazendo? Mas é assim, as condições mudam e a gente tem que acordar todo dia com coragem, né, para ir lá e enfrentar essa mudança, né? Porque a mudança, né, se a gente quer manter algo no tempo funcionando, né, isso vai exigir de nós energia, né? Então a execução da política pública, né, ela é contínua, ela exige da pessoa que está executando a política pública ações contínuas. Então não é porque você fez alguma coisa num ano que vai dar certo no outro ano. Não é porque você fez algo hoje que deu certo que amanhã vai dar certo também, entendeu? Então tem que ter isso muito claro na tua mente para você não se decepcionar amanhã, né? E desistir, não dá certo. Não, dá certo. Só que a gente tem que empregar energia, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas tem que ter, tá? É assim mesmo. Outro problema que a gente enfrenta é a mudança de servidores, né? Então é muito comum a gente, né, dar treinamentos, né, fazer capacitações, formações, né? Você vê uma pessoa capacitada trabalhando na frente da política pública, e amanhã não é mais ela que está lá executando o negócio. E tá outra pessoa lá crua, que não sabe de nada, né, e precisa aprender, né, de novo. Isso toma um tempo. E isso impacta, né, a execução da política pública e o pior, né, impacta os direitos daquelas pessoas que estão lá na ponta. Né. Sempre que eu estiver falando política pública aqui, na verdade a gente está falando de pessoas lá na ponta que muitas vezes necessitam, né, receber essas políticas públicas, né, de uma maneira muito aguda. Então essa mudança do servidor é algo que acontece, né, dentro dessas gestões municipais, estaduais. É comum essa rotatividade e é algo que atrapalha a execução da política pública, né. Outra mudança de condição que acontece, né, de 4 em 4 anos, sem exceção, são as eleições. Então é comum a mudança de governos. Isso pode vir por bem ou por mal, né? Mas dentro de um pensamento democrático, né, a mudança ela é inerente à democracia. Então, a eleição é um fator também que vai trazer uma dificuldade, né,
inicial na execução da política pública e que deve ser endereçada, né? Então essa é outra dificuldade que a gente enfrenta aqui na execução dessas políticas públicas. Outra dificuldade aqui que a gente tem é a parlamentarização do orçamento. Esse problema é algo recente, tá acontecendo, né, de uns anos para cá, e isso impacta diretamente o orçamento brasileiro e a execução das políticas públicas, né, o repasse de dinheiro para a execução dessas políticas públicas que tem que chegar aqui na ponta, né? Então, o que acontece? Existe, né, hoje, mais do que ontem, uma briga entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né, entre o governo federal e o Congresso Nacional, pela execução do orçamento, né? Ver quem que fica com o dinheiro na mão para executar as políticas públicas e fazer a sua base eleitoral. Essa é a discussão, né, que está por trás aí dessa briga orçamentária, né? E de uns tempos para cá, eu trouxe um gráfico aqui para vocês que eu tirei do portal da Transparência do governo federal. Eles colocaram aqui o dinheiro, o valor do dinheiro empenhado e executado aqui nos últimos anos por emendas parlamentares. Então, o governo federal, agora em 2023, parece que teve um orçamento ali de 183 bilhões, e desses 183 bilhões, aqui, em 2022, né, nós temos aqui esse 2020, que é a época da pandemia, foi atípico, né? Acabou que houve uma destinação enorme do governo federal para as emendas parlamentares, que, né, acabaram todas indo para a saúde pública, né, para o enfrentamento da Covid-19. Bom, então, no tempo aqui, né, essas emendas parlamentares foram diminuindo o valor delas. Aqui você vê que está quase 40 bilhões aqui, né, em 2020. Mas em 2021 não baixou, mas não foi tanto. Em 2022 também baixou, mas não foi tudo aquilo, né? Tá acima, tá 30 bilhões aqui, quase aqui, né? E em 2023, novamente, as emendas parlamentares aqui, as executadas em 2023 foram 21 bilhões, né, de emendas parlamentares, em emendas parlamentares, e mais de 30 bilhões, foi quase 37, aqui está quase 40, 30, quase 30, mais de 37 bilhões empenhados em emenda, né? Então não foi executado, mas está empenhado já e vai ser executado em algum momento em 2024, né? E qual é o problema disso, né? O problema é o seguinte: a emenda parlamentar, ela existe, né, porque justamente para fazer essa conexão, né, entre o governo central, que está lá em Brasília, e a ponta que está aqui no estado e no município, né? Então os parlamentares, em tese, né, sabem quais são as dificuldades ali da população que eles atendem, né, da sua base eleitoral, e eles utilizam essas emendas parlamentares justamente para atender, endereçar esses problemas específicos, regionais, né, da população vinculada, que ele conhece, né, e conhece os problemas que ele quer ver endereçado, né. O problema é que isso é aleatório, né, ela não está dentro de um sistema de política pública, não tem monitoramento, são ações pontuais, né, de uma construção de uma escola, de uma quadra, né? E a política pública em si, né, da educação, por exemplo, nesse caso da escola, né, ela fica desatendida. Ela tem um dinheiro que sai, né, desse orçamento geral do governo federal, que repassaria, né, para estados e municípios, e vai para a emenda parlamentar e acaba drenando os recursos que iriam, né, do governo federal para essas políticas públicas que tem já, né, essa normatização, esse quadro, esse arcabouço, né, de implementação na base, né.
e que não são feitas de maneira aleatória, né? Então o que acontece? Nós temos visto então, né, um grande fluxo de recurso, né, do orçamento brasileiro para as emendas parlamentares que são executadas de maneira aleatória, não são distribuídas de maneira igualitária entre os parlamentares, isso não chega na ponta também de maneira distribuída e igualitária. Então, né, os deputados, senadores que têm mais influência, né, eles acabam conseguindo captar uma parte maior desses recursos e executar lá nos seus estados, na sua base, né, sem, a princípio, né, fora dessas políticas públicas que estão sendo implementadas nos municípios. Um exemplo disso aqui, que eu peguei rapidinho na internet, são os repasses do PENAI. Né? Então veja, aqui a gente tem uma base comparativa. Né? Então o dinheiro que o governo federal repassou para a alimentação escolar, o PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai direto para estados e municípios. É com esse dinheiro que os municípios e os estados complementam a aquisição da alimentação escolar. Né? Então você veja, no ano de 2022, para o Brasil todo, tá? Para o Brasil todo, o governo federal repassou para os municípios, para a compra da alimentação escolar, 3 bilhões e 661 milhões. 610 milhões. Né? Em 2023, 5,46 bilhões. Veja que teve um aumento aqui, né, de 2022 para 2023, né, de repasse para os municípios, né, para a alimentação escolar. Mas teve também um grande incremento aqui. Né, eu não peguei toda a série histórica, né, que o legal era a gente pegar aqui de 2019, 2018, né, para ver esse grande salto aqui. Mas olhando aqui, né, rapidamente só pelo gráfico aqui, né, a gente vê que em 2019 aqui esse dinheiro destinado às emendas parlamentares mais que dobrou, né? E isso não aconteceu com o PENAI. Na verdade, o PENAI ele tem um histórico dele ali, ele chega no máximo a 4 bilhões ali, uns quebrados, né, desde 2019. E só agora, em 2023, né, é que ele teve esse incremento aqui de 5, né, que ele aumentou o repasse para 5,46 bilhões. Então, proporcionalmente, né, se você parar para pensar, o dinheiro destinado aqui para as emendas parlamentares poderia resolver, né, todo o problema de alimentação escolar no Brasil todo. E isso não está acontecendo hoje, né? Esse dinheiro que está indo para as emendas está deixando de ir para outras políticas públicas, por exemplo, essa aqui da alimentação escolar. Né? E isso é um problema que a gente enfrenta, né, na execução das políticas públicas em razão da falta de orçamento destinado, né, para a efetivação desses direitos lá na ponta. Justamente porque existe essa briga hoje entre o executivo e o legislativo. E isso prejudica, né, a execução. Esse é um desafio que a gente tem que enfrentar também. Tá certo? Bom, agora nós vamos endereçar aqui a maneira como a gente tenta contornar esses problemas que eu enumerei aqui, né? O problema do desconhecimento, da complexidade, da centralização da política, da mudança do orçamento, né? Eu vou passar então de volta aqui para o roteiro e eu vou tentar mostrar para vocês na prática aqui como é que eu, no meu dia a dia, eu faço. E qualquer um pode fazer, não se assustem, tá, moçada? É fácil, não é difícil. Né? Só vai requerer um pouquinho de dedicação, né? Como qualquer outra coisa que você faça na tua vida, tá ok? Vamos lá. Então, como é que a gente pode atacar o problema do desconhecimento? Conhecendo, né? Óbvio.
eu chamo isso aqui de publicidade efetiva, né? Para cada um para cada tipo de público que está, né, orbitando aí, que está na volta da execução dessa política pública. Então tem tanto, dá para dividir em dois, né, genericamente, né, que o público da execução da política pública e o público beneficiário da política pública. É, isso é muito importante porque muitas vezes, né, em razão de todas essas dificuldades, né, da complexidade normativa, né, especialmente, os gestores, né, os executores da política pública, eles simplesmente desconhecem a maneira de como é que, primeiro que existe determinada política pública, parece absurdo, mas não é. E outra, ninguém é obrigado a saber de tudo, né? Só que a gente tem que estudar. Quando a gente, por exemplo, os gestores, né, quem está na frente da execução dessas políticas públicas e se coloca no lugar de ter que executá-las, né, o mínimo que ele tem que fazer é buscar uma capacitação, ele se capacitar, né, ir atrás de informações, cursos, estudo, tem que dedicar tempo, né, para que ele possa fazer o trabalho dele da melhor maneira possível para que, né, as pessoas tenham seus direitos garantidos por meio da política pública. Então, essa publicidade tem que ser efetiva, tanto para as pessoas que vão executar, como para as pessoas que vão receber a política pública. Porque o beneficiário da política pública, então, por exemplo, ele não pode exigir da política pública algo que ela não vai fazer, né? Ou algo que ela não serve. Então, por exemplo, uma política pública de saúde, né, não vai ver, por mais conexas que ela seja, né, com, por exemplo, com a educação, com a assistência social, né? Às vezes uma política pública específica da saúde, por exemplo, pré-natal, né? Ela não vai ser feita pela Secretaria de Educação, né? Ela vai ser feita pela Secretaria da Saúde. É importante que o beneficiário saiba quem é que está à frente da execução efetiva daquela política pública, ou pelo menos daquele pedaço da política pública, para que ele consiga, né, buscar informação, buscar a solução do seu problema, né? Então, isso a gente consegue atingir, né, por meio de formações, capacitações continuadas, né? A pessoa, né, que está lá na frente da política pública, ela tem que ser preparada para estar lá, né? Os ministérios, né, do governo federal, quando se tratar de uma política pública federal, eles têm que dar essas formações e a pessoa tem que buscar a capacitação para ele conseguir oferecer aquele serviço público, aquela política pública da melhor maneira possível. E o público beneficiário, né, também deve ser informado a respeito da política pública para não ter, né, samba atravessado, né, as pessoas se entenderem quando ele chegar lá na determinada repartição pública, né, no balcão lá para pedir algo, ele saber que é ali e o cara que está atendendo também saber que tem que fazer, né, e assim garantida, né, essa comunicação efetiva, né, essa publicidade efetiva, né, a eficácia, né, da política pública é muito maior. Então é importante a comunicação. Né? A comunicação é super importante para endereçar esse problema do desconhecimento. Tá certo? E é assim que a gente faz. E, por exemplo, um grande exemplo disso é o curso que vocês estão fazendo aqui agora. Né? As pessoas que estão comprometidas aqui com vocês, né, em trocar uma ideia, né, com os alunos aqui, estão fazendo justamente isso, estão fazendo uma formação, né, para justamente trazer, né, essa questão aí da pesquisa, da gestão, né, de territórios, efetivação de direitos, e possibilidades de como isso pode ser feito. Né? Então, passando do desconhecimento, né, do endereçamento do desconhecimento para o endereçamento da complexidade, né? Então lembro que era uma complexidade normativa, a complexidade técnica e a complexidade institucional. Vamos lá. Aqui
na complexidade normativa, né, não tem outra saída. Você tem que sentar e estudar. Tem que ler, cara. Não tem jeito. A lei é escrita e a escrita se lê, né? Então, tenha paciência, né? Não se assuste, mas eu queria aproveitar esse momento aqui para mostrar para vocês que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Lembrando daquela estrutura que eu trouxe ali para vocês, né? Que a legislação da política pública vem do governo federal e desce, né? E que elas têm um nome específico, que normalmente é política nacional e plano nacional, né? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Estou no Google, internet aqui, né? E vamos pesquisar aqui no Google. Eu vou colocar aqui a política... vamos colocar aqui... Vamos lá. Internet boa, olha aqui. Apareceu. Tem até um gíria, ó, tem até uma sigla. PENAS 2004. Veja, a legislação de 2004. Ó. Olha lá. Cliquei aqui, abri nova aba, né? Tá aqui. Agora o site do Planalto, PDF, ele abriu aqui um PDF ó, da Política Nacional. Olha aqui, ó. Política Nacional de Assistência Social. Então, o PENAS 2004 é a norma operacional básica do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver o índice, só para nós ver o que tem aqui dentro. Ó, foi publicado em novembro de 2005, reimpresso em 2009. Ó. Aqui as pessoas ó, que participaram aqui da formação desse documento e vamos baixar aqui para o sumário. Olha aqui. Então tem uma apresentação, uma introdução, olha que é fácil, moçada, olha só. Análise situacional. E aí ela vem falar, olha aqui, ó, política pública de assistência social, ó, ao vivo, hein, moçada? Eu juro para vocês que eu não pesquisei esse aqui antes. Então ela traz aqui os princípios da política pública, as diretrizes da assistência social, os objetivos, os usuários, ó, quem que é o público-alvo aqui da assistência social. Aí, assistência social e proteções afiançadas, proteção social básica, social especial de média complexidade, social especial de alta complexidade. Olha que interessante. Aqui que vai sair o CRAS e o CREAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS, né? O Centro de Referência Especial de Assistência Social. Tá aqui, ó. Tu veja. O CRAS e o CREAS, né? Que lá do teu município tem a origem aqui, tá? A gestão da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social. Tá aqui, ó. Então ele traz o conceito e a base do Sistema Único de Assistência Social. Matricialidade sociofamiliar. Eu não li esse documento, mas ele está falando da atenção, certamente da atenção especial que deve ser dada aqui para as mães, né, para as mulheres. Aí, olha aqui, ó, descentralização político-administrativa e territorialização. O que eles estão tentando endereçar aqui? Justamente aquele problema da centralização da política pública, né? Eles estão tentando, eles sabem que isso é um problema e querem inverter. Eles querem, por mais que seja um sistema único, né, nacional de assistência social, eles estão tentando certamente implementar aqui mecanismos para que essa política pública seja implementada na ponta de acordo com a realidade social que se apresenta lá naquele município, né? Aqui, novas bases para a relação entre o Estado e a sociedade civil, financiamento, ó, o orçamento, tá vendo aqui? Está tratando do orçamento e do controle social. Eu devia ter lido isso aqui antes de fazer o roteiro, né? Porque tá aqui, o roteiro tá prontinho aqui, velho. Você veja que documento interessante esse aqui, né? Aí ele trata aqui da política de recursos humanos, né? Quem é que vai trabalhar no SUAS. E aí, ó, informação, monitoramento e avaliação. Gente, tá aqui o negócio, né? Então, se você quer trabalhar com assistência social, você tem que ler esse documento.
Você veja que, cara, 55 páginas. Cara, não é nada. Isso aqui tu lê numa tarde, entendeu? Se tiver afim mesmo. Rapidinho, você faz uma leitura rápida, isso aqui numa tarde você faz, você lê ele, ó. Que é agradável, certamente tem uma boa diagramação, layout legal, ó, cheio de mapa, tabela, olha aqui, ó. Que documento agradável. Isso aqui, esses gráficos, certamente eles trazem informações interessantes, né, para a gente trabalhar. Olha, esse gráfico aqui, por exemplo, está falando, ó, proporção de famílias com pessoas de referência do sexo feminino. Ó, que ele está falando daquela matricialidade lá, né, olha aqui, ó. Então a referência da família é uma pessoa de sexo feminino. Ó, ele está trazendo aqui o incremento disso no tempo. Olha que interessante isso aqui. Ó. Aí, ó, proteção integral, crianças, adolescentes e jovens. Ó, isso aqui é da minha promotoria. Eu tenho que saber isso aqui de cor e salteado, ó, tá vendo? Olha que interessante. Então vocês vejam que não é difícil. Você tem que, para compreender a política pública, né, para quebrar essa dificuldade normativa aqui, da complexidade dela, a gente senta, né, e a palavra-chave que eu dei para vocês aqui é política nacional. Então grave essa palavra. Política nacional do teu problema. Escolhe o teu problema e coloca essas palavras no Google. Política nacional ou então plano nacional. Vamos jogar o plano nacional. Então aqui. Plano Nacional de Assistência Social. Vamos ver aqui, apareceu de novo a política. E aqui, ó, Plano Decenal de Assistência Social. Vamos abrir aqui em outra aba. Olha só. Plano decenal. O que acontece? As políticas, né? Deixa eu colocar aqui a política nacional de volta. As políticas nacionais, né? Elas estabelecem. Deixa eu abrir aqui outra aba. Aqui. Elas estabelecem nas suas diretrizes e objetivos, né? Nos seus princípios e diretrizes, eles estabelecem que serão elaborados esses planos decenais, decenal de 10 em 10 anos, né? E veja que a lei nacional aqui, ela é de 2004, né? O plano decenal 2016, esse é o segundo plano decenal de 2016 a 2026. Então eu estou vendo aqui que esse é o segundo plano, e o primeiro plano quando foi? Foi de 2006 a 2016. Então teve o primeiro plano e agora teve o segundo plano. Então vamos ver o que tem aqui no plano. Vamos pegar o sumário dele para ver o que eles estão falando aqui. Não, vai ter a apresentação, aí a assistência social pública acessível para todos, então eles estão colocando aqui de novo, né, o que é assistência social, e aí estão fazendo, ó, uma revisão, um diagnóstico do plano, do primeiro plano, né, de 2006 a 2016. Ó. Então eles estão falando aqui, a primeira década do SUS, o processo de construção das bases de implantação do SUS, a implementação do SUS e as agendas estratégicas do governo federal, ó, o planejamento aqui, né, e os resultados da primeira década do SUS. Então o que eles estão fazendo aqui nesse item 3 aqui do sumário é uma avaliação. Eles estão olhando para o passado e vendo aqui, ó, o que aconteceu aqui nessa primeira década de planejamento do SUS. O que deu certo e o que deu errado. Né? Esse é o diagnóstico do presente. E aí eles vão traçar as metas para o futuro, considerando essa última década, do último planejamento. Né? Vamos continuar fazendo bem o que fizemos bem e vamos mudar o que fizemos errado, né? O que não deu certo, para ver se a gente consegue melhorar esses resultados que a gente identificou na avaliação do primeiro plano. Então, o segundo plano vai estabelecer metas para atingir esses objetivos de efetivação da política pública. E aí eles vão trazer monitoramento e avaliação dessas metas, né? E as referências. Então veja, vamos pegar um exemplo de uma meta aqui. Ó. Então está aqui a primeira meta do plano deles, ó, da assistência social, do nosso plano, né?
universalizar os serviços e unidades de proteção social básica do SUAS, garantindo a manutenção e expansão com qualidade. Então, o que eles querem fazer? Universalizar é oferecer para todos os que precisam os serviços, né, e unidades de proteção social básica do SUAS. Aqui ele está trazendo, né, esse histórico e por que eles estão fazendo essa meta. E de alguma maneira aqui, ó, quer ver? Eles estão falando aqui, ó, do PAIF, aqui, ó, do PAIF, né? Eles estão trabalhando aqui dentro, né, do CRES e do CRAS, né? Eles estão trazendo aqui, ó, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, ó, o PAIF, que é uma política pública executada dentro do CRAS, né, do Centro de Referência de Assistência Social, é, é, com esses objetivos aqui, ó. Fortalecer o empoderamento, a construção de identidades positivas, a valorização da diversidade, a participação social e a defesa coletiva da dignidade e dos direitos desses segmentos aqui, dessas famílias que necessitam de proteção social básica. Então, esse é um exemplo aqui de como a gente estuda, né, e endereça esse problema aqui da complexidade normativa, como é que a gente estuda, como é que a gente começa a se aproximar de uma política pública, né, que é por meio, guardem essas palavras, por meio da política nacional, né, da legislação federal, que está lá em cima em Brasília, e dos planos nacionais, normalmente decenais, né? Por exemplo, um outro plano decenal que tem aí frequentemente é o plano de educação. A gente sempre ouve. Esses planos da educação, eles são muito mobilizados, né? O pessoal da educação, eles costumam trabalhar nesses planos de uma maneira muito participativa, né? É interessante participar dessas reuniões da educação. Da saúde também. Passando então aqui, né, para a nossa complexidade técnica agora. Mais uma vez, a dica é estudar e praticar. Né? A normativa aqui nós aprendemos na prática. Né? A gente vem na prática, vai no Google, procura a política nacional, procura o planejamento decenal e vai se aproximando de como é que a gente executa a política pública. A complexidade técnica é a mesma coisa. Tem que estudar e praticar. Por exemplo, uma maneira, né, de você superar essa dificuldade é como eu fiz agora. Vai na internet, né, o Oráculo, o Google, agora tem outras ferramentas aí, né, que estão ficando populares, e você busca as informações aí na própria internet, que tem muita coisa. Por exemplo, usei a Wikipédia no início ali, né, e fui seco na Wikipédia, eu já conhecia a ferramenta, e não me decepcionou, né, eles acabaram trazendo ali um conceito que a gente conseguiu trabalhar com ele aqui de uma maneira muito precisa, inclusive. Não tem a técnica, né? Você tem que praticar, não tem jeito. Eu, por exemplo, né, eu nunca gravei nenhuma videoaula. Na minha vida, essa é a primeira videoaula que eu estou gravando aqui. E eu estou tentando fazer isso do jeito que, né, eu não preciso ficar editando, porque senão vai perder muito tempo, né? E a gente tem pouco tempo para resolver todos os problemas da nossa vida, né? Então a gente quer sempre fazer a coisa da maneira mais eficaz e mais rápida, né? Nós temos que acertar, né, um equilíbrio entre essas duas possibilidades. E não teve outra. Eu tive que ir na internet, pesquisei, procurei um software livre, o OBS Studio, né? Coloquei aqui, ó, software livre, esse é um outro tema, né? De estudo, gravação de vídeo, coloquei aqui, gravação de vídeo. Foi isso que eu coloquei no Google, né, cara? Aí eles trazem um monte aqui, ó, o OBS que eu usei tá aqui, ele serve para o Linux também. E é um software livre, né, de edição. Quando eu vi o negócio aqui, a interface dele, pô, ele é complexo, não é fácil de lidar com ele. Né? Eu tive que sentar e aprender, perdi um dia ali mexendo com ele. E agora, na gravação da videoaula de vocês, eu tive que dar uma praticada aqui para ver como é que eu ia mudar de câmera ou não, né? Por exemplo, dividir a tela, colocar a minha câmera aqui, né? Centralizada, né? No meu rosto.
e tentar fazer essas mudanças sem editar o vídeo. Eu tô só pausando aqui, porque se eu tiver que ficar editando isso aqui depois, eu vou. Tá louco, vou endoidar. É um outro programa que eu vou ter que aprender para editar vídeo e, na boa, eu não quero ser youtuber. Preciso só gravar videoaula, tá mais que bom já. E aí, o... eu sentei e estudei, entendeu? Então tem que fazer isso, cara. Um outro jeito de você resolver esse problema, né, é aqui, ó, é você montar equipes multidisciplinares. Isso aqui é o segredo do. Nossa, isso aqui é o melhor dos mundos, né? Então, pô, se eu não sei vídeo, né, não domino, só sei o básico do computador, não sei gravar vídeo, não sei editar texto, não sei editar vídeo, né? Tenho problemas de configuração. Cara, se eu tenho um cara na minha equipe que sabe fazer isso e ele é bom nisso, a gente ajuda, a gente trabalha junto, né? E se eu tivesse alguém para me ajudar aqui que já soubesse, eu já tinha gravado essa aula há muito tempo, a gente tinha feito aqui um trabalho talvez um pouquinho diferente, com uma técnica muito melhor, mais aguçada, né? Ia ficar mais agradável. Mas, como eu não tinha ninguém à disposição, né, eu acabei tendo que resolver meu problema. Agora, se eu tivesse, eu não tenho dúvidas que eu tinha usado. Lógico. Então, quando você vai trabalhar com problemas complexos, né, no caso aqui, políticas públicas, né, você tem que. Né, pô, eu não entendo de direito. Então, chama um advogado, né, para compor aí a equipe que você vai trabalhar, com certeza o cara vai ter mais facilidade de compreender, né, a legislação, vai saber onde buscar, como trabalhar, né, com aquele corpo normativo, a hierarquia dela e tudo. Mas, de novo, não é nada que você não consiga perder um tempinho aí e resolver sozinho, como eu fiz agora com o vídeo aí, né? Bom, e o problema da complexidade institucional? É... Aqui é um negócio complicado, né? Porque a gente vai trabalhar com instituições diferentes, pessoas diferentes, e isso vai depender aí da nossa habilidade em lidar com essas pessoas. Isso é difícil. Né? Os relacionamentos não são fáceis. Né? Pô, a vida em sociedade não é moleza, a gente, né, tem muitos benefícios da vida, né, dos relacionamentos, mas também tem muito problema. Tudo tem ônus e bônus e a gente tem que aprender a lidar com isso, né, cara? Então, as políticas públicas, como elas normalmente elas são programas muito complexos que exigem assim uma gama de instituições e pessoas diferentes trabalhando juntas para um mesmo objetivo, para conseguir efetivar aquele direito lá na ponta, né, gente? Isso é muito difícil você botar o pessoal para trabalhar junto, né, e fazer o negócio acontecer. Então, se você não sabe o que você está fazendo, você não vai conseguir articular, né? Então, primeiro você tem que estudar, né, a política pública, desenvolver suas habilidades e daí tentar colocar isso em prática junto com as outras pessoas, né? E isso vai te exigir que você compreenda não só o papel de cada instituição envolvida aí nessa política pública, como também você vai ter que aprender a lidar com as pessoas que estão à frente dessas instituições, porque cada pessoa, né, é um universo diferente que você vai ter que lidar com ela. Tem pessoas que são mais abertas, extrovertidas, outras pessoas mais fechadas, né? E tudo isso impacta no objetivo final, né, de efetivação do direito por meio da política pública. E a gente tem que saber lidar com isso. Né? Você tem que aprender a trabalhar com essas pessoas aí, as habilidades delas. E mais ainda, você vai ter que desvendar os interesses que estão por trás de cada um deles atrás dessa política pública. Né? Isso é um problema sério, cara. Não só, né, das instituições governamentais, como também da sociedade civil, cooperativas, associações, as pessoas que estão ali têm a sua agenda própria, as instituições também têm sua agenda própria, e isso traz, às vezes, que não, essa agenda própria, né, lê-se não é a efetivação do direito lá na ponta. Né? Todos esses atores eles estão competindo por recursos materiais, humanos, financeiros, né? E acabam se desentendendo na execução da política pública, colocando esses interesses diferentes, né, da efetivação do direito à frente, né, da execução da política pública. E você lidar com isso é muito difícil.
Isso, mas por ser difícil, né, a gente tem que saber que isso existe e tem que saber endereçar esse problema, né? E pela promotoria, assim, aí da minha experiência pessoal, né, eu tive experiências muito positivas, né, trazendo esses diferentes órgãos para trabalhar junto. Não é fácil, mas quando a gente consegue, isso é muito recompensador, sabe? O trabalho sai com uma qualidade fenomenal. Então tem que endereçar esse problema e você tem que afinar as suas habilidades sociais de relacionamento para conseguir convencer essas pessoas, né, a executar a política pública da maneira ali, da melhor maneira, né, que mais enfrenta o problema que está lá na ponta. Tá certo? O problema da centralização. Então, uma maneira de atacar esse problema da centralização da política pública, dela estar lá em Brasília, né, e vir de cima para baixo para ser implementada nos municípios, né, esses planos nacionais, né, como nós vimos aqui, né, na, na política nacional aqui de assistência social, por exemplo, né, que eles colocaram aqui, né, a descentralização político-administrativa, olha aqui, e territorialização, né, eles colocaram isso aqui na política, eles endereçaram isso. Então eles já sabem que é um problema, nós também sabemos que é um problema, e a gente tem que lidar com essa centralização, a gente tem que trazer esses problemas para a base. E isso acontece por meio dos diagnósticos. Nós temos que identificar a maneira como esses problemas estão acontecendo aqui, né, nos nossos municípios, diagnosticar esse problema para então levar isso para dentro da política pública e executar essa política pública nacional de uma maneira regionalizada. Isso se faz por meio, né, a princípio, dos planos estaduais e municipais. Né, então, dentro de cada plano nacional tem os planos estaduais e os planos municipais aqui, por exemplo, de assistência social, de educação, etc. E a elaboração desses planos municipais, né, isso acontece por meio dos planos, a elaboração dos planos nacionais, estaduais e municipais, acontecem por meio de conferências regionais e municipais. Então, quando você vê lá no rádio, no jornal, né, o pessoal chamando para conferência municipal de educação, conferência municipal de assistência social, de saúde, eles estão falando desse planejamento que vai implementar a política pública daquele problema específico nos próximos 10 anos, moçada. Então essas conferências elas são muito importantes, a participação social é muito importante, um diagnóstico bem feito é muito importante. Normalmente essas conferências elas são feitas só para cumprir a burocracia, a formalidade, eles acabam não fazendo diagnósticos locais bem feitos, né? E a gente tem que intervir nessas conferências para que esses diagnósticos sejam bem feitos, a gente tem que entender como é que funcionam esses diagnósticos, como é que eles são elaborados, aonde que eles vão buscar essas informações, isso é muito importante. Antecipo, né, que o IBGE é a base de dados onde eles vão buscar, né, a base comparativa ali para ver se a política pública está sendo implementada ou não adequadamente, né? E a partir desses diagnósticos, dessas conferências municipais, as conferências vão subindo. Né? Então, da conferência municipal saem delegados, né, que vão para as conferências regionais, estaduais, e das regionais estaduais saem delegados que vão intervir nas conferências nacionais, né, na Conferência Nacional. Então essas conferências são importantíssimas, é muito importante que essas pessoas, esses delegados, eles sejam pessoas comprometidas aí, né, com essa política pública, que saibam o que está acontecendo, estudem, para levar essas discussões nas plenárias lá das conferências nacionais de uma maneira adequada e que consiga mostrar a realidade local, né, para o plano nacional, para que o plano nacional abarque, englobe esses problemas regionais que estão aqui na ponta, em razão dessa grande diversidade regional, social, geográfica, né, que é o Brasil. Então, como eu disse anteriormente, os problemas aqui da Amazônia, por exemplo, são totalmente diferentes dos problemas do Nordeste, né, do semiárido, da Caatinga, do Cerrado, né, da Mata Atlântica. Eles se tocam com certeza, né, mas existem especificidades regionais que precisam ser endereçadas, que a solução lá do Nordeste não vai caber aqui para a Amazônia. Um exemplo disso aí, por exemplo,
o acesso, né, aos recursos do FNDE. O FNDE ele é muito fechado, né, na maneira na maneira como ele firma, né, celebra os convênios, os acordos lá com os municípios, né, para transferência de recurso, e eles têm, por exemplo, padrões de construção ou padrões de veículos, embarcações que nem sempre são adequados à realidade local, né? Quem é daqui de Cruzeiro, Rodrigues Alves, a gente vê aquelas embarcações lá do FNDE que estão encostadas lá no porto lá, porque simplesmente não dá para usar elas aqui de inverno a verão, né? Nos rios aqui do Juruá, né? Então a realidade amazônica aqui do Juruá é diferente da realidade amazônica do Amazonas, né, gente? O rio é outro, o volume d'água é outro, né? E as embarcações que navegam lá não navegam aqui. E vice-versa. Se você resolver meter uma canoinha lá né, na foz do Juruá, lá com o Amazonas, vai ver que a água lá é diferente, né? Então, essas especificidades locais, né, elas têm que ser endereçadas e são endereçadas por nós por meio dessas conferências, tá? E lógico, essa inovação local aqui, né, às vezes a política pública está desenhada de uma maneira que permite uma inovação local para atender, né, esses problemas regionais. Novamente, no FNDE, o PENAI aqui você consegue comprar, o PENAI, a Política Nacional de Alimentação Escolar, né, ela prevê, por exemplo, a aquisição direta, né, da agricultura familiar para a entrega na merenda escolar. Então, o que tem de diferente aqui da zona urbana para a zona rural, né? Vamos pensar só aqui na Amazônia. Então, veja, aqui existem agricultores aqui no entorno de Cruzeiro do Sul, de Rodrigues Alves, Mâncio, etc., Tarauacá, Feijó, que produzem e conseguem entregar aqui nas escolas urbanas sem problema nenhum. Eles conseguem trafegar de inverno a verão, a Malzinho ali está sempre em condições de tráfego, né? E eles conseguem entregar os produtos dele. Agora, o pessoal que mora na zona ribeirinha, né, ou nos ramais mais distantes, eles já não conseguem trazer esses produtos aqui para a zona urbana. Quando chove, o pessoal do ramal não consegue trazer. E a zona ribeirinha, às vezes, é tão distante, né, mais de dia de viagem, vocês conhecem essa realidade, e simplesmente é financeiramente inviável o agricultor trazer o produto dele aqui para a zona urbana para ser comercializado, vocês sabem disso. Então, bioeconomia, vocês vão tratar de bioeconomia aí, né? Então, veja, a Política Nacional de Alimentação Escolar permite a aquisição direta e o que você precisa, o que você pode fazer para inovar, né? Você pode fazer com que ele entregue aquela alimentação escolar diretamente na escola e construir mecanismos locais para que o município consiga prestar conta da aquisição daquele alimento, né, diretamente lá na ponta, que foi produzido e consumido lá na ponta, lá na zona ribeirinha, na ponta do ramal, e não perca, né, ou seja penalizado indevidamente pelo FNDE por não ter prestado contas adequadamente. Então é possível, os municípios têm feito isso aqui no Juruá, né? Isso está começando agora e tem muito para crescer. Então a gente consegue, dentro de uma política pública, se você estudar ela, entender os atores envolvidos, entender a tua região, entender os problemas, né? Isso, como eu disse, a gente tem que refletir um pouquinho, você tem que observar o que está acontecendo na tua volta, escutar as outras pessoas, conversar muito, perguntar o que você acha disso, o que você acha daquilo, se fosse, né, sem impor nenhuma decisão. Né? Você tem alguma hipótese prévia que você bolou na tua cabeça ali, mas vai sapeando, vai sondando. Oh, e se a gente fizesse isso, se fizesse aquele outro, tal, como é que a gente resolve esse problema? Dá para fazer isso? Dá, gente. Mas, de novo, tem que falar menos e ouvir e observar mais. Né? Outra maneira da gente endereçar o problema da centralização das políticas públicas, né, e trazer a efetivação da política pública aqui para a ponta é a atuação parlamentar, né? Então, a atuação parlamentar para a efetivação regional das políticas públicas é importantíssima. Eu estava reclamando ali agora há pouco das emendas, né? Mas porque elas estão fora da política pública, são aleatórias, estão desvinculadas, né, de ações macro, né? Isso
acaba que ela pode até atrapalhar, né, a execução de uma política pública. Por outro lado, os parlamentares, né, eles fazem, né, o papel deles é fazer essa ponte aqui nossa entre as nossas dificuldades regionais e o governo federal, né, o Congresso Nacional, para que as leis, né, e as políticas públicas sejam feitas de modo a atender essas diferenças regionais, né, não sejam feitas só para a maioria, né. Quem gosta de maioria, né, a nossa situação amazônica aqui, se você for pensar em número de população, nós somos minoria em relação a sul e sudeste, né, números populacionais absolutos. Né. Então é por isso que é importante a atuação parlamentar no Congresso Nacional, para que essas diferenças regionais, né, não sejam esmagadas por um interesse da maioria. Né. Como eu tenho diversos exemplos, né, que durante a minha atuação de contato com parlamentares, endereçamento de política pública, né, e o mais recente deles, que eu posso trazer como exemplo, foi Nesse caso não foi parlamentar, né, foi como secretário de Estado, mas foi uma atuação parlamentar indevida, foi em 2021, ali saiu uma normativa da Receita Federal, que inviabilizava, né, que só permitia que os governos, né, federais, estaduais e municipais emitissem nota fiscal para empreendedores individuais, né, para quem tivesse CNPJ. Eles proibiram emitir nota fiscal para CPF. E isso inviabilizava a política pública do PENAI, porque ele pode comprar direto do CPF do agricultor, né? E a gente estava trabalhando com isso na época. E por meio de uma atuação com o secretário estadual, né, de finanças aqui do governo do estado do Acre, ele acabou sendo sensibilizado ali, né, pela intervenção, e editou uma normativa permitindo, né, a emissão de nota fiscal aqui no estado pela Cefaz, pela Secretaria de Fazenda, era o secretário de Fazenda, e o Rômulo, aqui de Cruzeiro do Sul, que na época era secretário de Fazenda, e ele emitiu uma resolução, né, em uma semana, permitindo a emissão da nota fiscal e salvando ali a execução do PENAI dos municípios aqui do Juruá que estavam implementando ele aqui. Ele foi uma pessoa sensacional, crucial para a execução do PENAI. Veja, é a Secretaria de Fazenda, olha de novo a complexidade institucional, né, envolvida aí. A Secretaria de Fazenda na execução de uma política de segurança alimentar que está implementada dentro da política pública de educação. Né? Olha que interessante. Tá aí. A gente tem que lidar com essas complexidades, elas vão aparecer todos os dias e nós temos que estar atentos e saber lidar com isso. Bom, a mudança. Como é que a gente endereça a mudança? Gente, a mudança faz parte da democracia. A mudança é natural, a gente não tem como evitar a mudança e a mudança está aí, todo dia, querendo nos tirar da zona de conforto, né? Então, a gente não pode ter discursos, né, contra a mudança. O fato é que quem está trabalhando com política pública é que tem que estar preparado para endereçar a mudança quando ela acontecer. Né? Então, aquelas mudanças de pessoal, do dia a dia, né? Por exemplo, esses dias teve eleição, ano passado teve eleição do Conselho Tutelar. Né? Então mudaram, muitos conselheiros não conseguiram reeleição e saem os antigos e entram novos. E esses novos conselheiros, embora exista a aplicação de uma prova lá, né, a respeito de uma prova de conhecimentos a respeito do ECA, né, a verdade é que essa prova não pode retirar, né, deles o direito de participar, né, das pessoas. Ela não pode limitar, né, o acesso à disputa democrática, né, do conselheiro tutelar. Porque às vezes um conselheiro tutelar ali que sabe dos problemas locais, lá um conselheiro ribeirinho, não é o conselheiro que vai tirar a melhor nota na prova, né? Mas pode ser que ele consiga os votos suficientes da sua comunidade para atender os problemas daquela comunidade. Então, não quero discutir aqui a constitucionalidade da prova, mas o que acontece? Quando na prática entram conselheiros novos e eles vão trabalhar com a rede.
E você tem que formar esses conselheiros. Você não vai conseguir trabalhar sem eles. Eles são uma parte essencial, né, da política de proteção, da política pública de proteção da criança e do adolescente. E se você não der a formação adequada para eles, eles vão implementar mal, vão realizar o trabalho deles, né, de uma maneira inadequada. Isso vai ter consequências para a política pública não vai ser executada de maneira adequada, e isso vai trazer problema para todo mundo, para toda a sociedade. Então nós que estamos na ponta aqui, estamos trabalhando com isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir lá e formar eles. E vamos formar eles no quê? Tem que formar eles não só, né, nas tarefas do dia a dia, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também dos sistemas que eles têm que, dos sistemas de informática, né, que eles têm que preencher lá e prestar conta do trabalho deles. Eles também têm que, para isso, têm que aprender informática, né? Então está aí um plano de formação para eles que vai ser executado em um ano. Nós temos um ano de formação para os novos conselheiros. E o mandato deles é de 4. Então, nós temos um ano aí para correr atrás do prejuízo e formar eles, né, da melhor maneira possível, né, para que eles continuem executando o trabalho deles nos próximos 3 anos da uma maneira, né, mais aguçada, mais eficiente, e que a política pública seja implementada na sua melhor forma, né, na sua melhor maneira. Tá certo? Então, como eu disse antes, a mudança está aí, a gente tem que acordar todo dia com coragem para endereçar ela. E nunca reclamar da mudança, especialmente da democracia. Né? Então, agora, esse ano nós vamos ter eleição municipal. Né? A prefeitura que não for reeleita vai mudar todo mundo que está lá na frente dos trabalhos. Então, todas essas pessoas com quem eu me afeiçoei nos últimos 4 anos, né, trabalhando nas políticas públicas aqui, afetas à promotoria, eles vão embora. Eu vou ter que refazer todos os meus contatos, todos os meus relacionamentos, toda a formação, né? Se as pessoas mudarem 100%, tudo eu vou ter que refazer. Né? Entendeu? Então, eu tenho que. Eu vou reclamar da democracia? Eu não vou reclamar, entendeu? Eu vou me preparar, já vou me preparar psicologicamente e, lógico, materialmente. Eu já vou, onde eu ver, né, antecipar a mudança, eu já vou me preparar para ir fazendo os contatos, começando a, né, aqueles governos de transição. Né, a mudança, normalmente também, quando muda um governo para outro, é um ótimo momento para você iniciar uma ação que você quer ver implementada, porque o governo está mudando, né, não tem nenhum vício. Nossa, são momentos ímpares. Né? Então, por mais que pode ser que eu pessoalmente não gosto da mudança, porque vai impactar no meu trabalho, eu vou ter mais trabalho, porque eu vou ter que formar outras pessoas. Por outro lado, é um ótimo momento para você implementar uma ação nova que você queira ver implementada. Né? Isso é um momento sensacional. Então, é uma oportunidade também a mudança. Né? A gente tem que sempre estar atento a essa face da oportunidade na mudança. Por quê? Não é porque você fez uma vez e deu errado que vai dar errado amanhã quando você fizer de novo. Orçamento. Tem uma dificuldade do orçamento. Então nós discutimos o orçamento, né, a maneira como as instituições disputam, né, o orçamento público. Dá para colocar aqui também a organização da sociedade civil, né, hoje também ONGs, igrejas, eles também estão buscando, né, fontes de recurso para implementar, né, as suas agendas. Né? E todo mundo está disputando recurso. A gente tem que entender isso. Todo mundo quer uma fatia do recurso para ver ali, em tese, né, o que é para ser, né, falando de recurso público, é para ver a política pública, né, implementada. Uma maneira, né, de trazer a discussão do orçamento, né, para os municípios, né, é a publicidade, aquela história da publicidade efetiva da política pública. Então as pessoas têm que entender, né, como é que funciona uma política pública. As pessoas, eu digo tanto as pessoas que vão executar como os beneficiários da política pública. Então eles têm que compreender como é que ela funciona, porque se você não entender, você não consegue
brigar pelo orçamento lá na frente. Porque você se formando, você compreendendo como é que uma política pública funciona, você vai conseguir brigar pelo orçamento, na discussão do orçamento, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Você vai ter uma conversa muito mais qualificada com o deputado, com o senador que vai te visitar lá, né? Esse ano, vai todo mundo visitar todo mundo esse ano, né? Esse ano é um ano sensacional. E aí você vai poder conversar com o cara. Falar, meu amigo, eu sei que você tem um monte de problema para resolver, mas será que, né, essa política pública específica aqui na minha comunidade não está dando certo? A gente viu que ela tem problemas de implementação, nós identificamos esses problemas. E a gente identificou também que existe aqui um problema específico normativo que podia ser endereçado aqui pelo senhor deputado, pelo senhor deputado federal, estadual, senador, vereador. E a partir dessas prioridades, né, que a gente escolheu aqui, acho que a gente podia, né, estabelecer uma ação, né, legislativa aqui, ou parlamentar, no sentido de mudar essa resolução, essa instrução normativa aqui do MEC, do FNDE, né, para que a gente conseguisse implementar essa política de uma maneira mais efetiva, né. Então você muda o tom do discurso, né, e você começa a pedir política pública, né, da melhor qualidade. Isso é legal, eles são muito receptivos, porque sempre conversando com deputados, senadores, assim, com políticos, né, em geral, vereadores também, é interessante, eles sempre reclamam da maneira como eles são abordados pela população, porque a população também tem uma parcela de culpa aqui na maneira como iniciam as conversas com os deputados, porque quando o deputado, o vereador, o prefeito vai lá na comunidade visitar, né, eles em vez de endereçar os problemas de maneira coletiva, por meio das políticas públicas, acabam pedindo cesta básica, sacolão, um bote, um motor, né, para uso pessoal. E isso é ruim para o próprio político, porque ele não tem um orçamento específico para dar um bote para o fulano de tal, entendeu? Existem políticas de transferência, né, mas essas políticas de transferência, o recurso que existe para elas é muito pequeno. Então é muito importante, né, que quando esse parlamentar, o político, vai lá na comunidade, você sobe o tom da discussão e começam a pedir políticas públicas de implementação na comunidade, o político vai adorar. Porque é o que ele tem à disposição para entregar. Porque eles reclamam, eles falam, pô, eu chego na comunidade, eles querem isso, querem aquilo, só querem benefício pessoal, e eu não consigo dar. Às vezes eu tenho uma política pública que eu posso implementar lá, que, né, uma quadra, uma escola, né, esse tipo de coisa. Um poço, né, saneamento básico, para isso tem recurso, para isso tem verba, né, e o que a comunidade tem que fazer é eleger isso como prioridade, não o bote lá que ele vai usar na biqueira da casa dele, entendeu? Então, quando você eleva o nível da discussão e leva isso para dentro da tua comunidade, né? Você começa a discutir isso, começa a eleger as tuas prioridades lá, coletivas, estuda a política pública para resolver aquele problema. E aí quando o parlamentar, né, quando o político vai lá na tua comunidade pedir voto, lá vocês levam esse problema para eles, nossa, isso é sensacional, é o que eles querem, entendeu? Então você vai conseguir implementar a política pública lá de uma maneira efetiva, né, de acordo com a realidade local. Então você veja que o problema do orçamento a gente também consegue endereçar, né? Não é algo impossível de se fazer, né? Então, gente, eu tentei aqui, né, trazer uma espécie de passo a passo, né, com todas as ressalvas, né, que isso é a minha percepção do problema, a maneira como eu lido com ele no dia a dia, né, e como é que eu tento endereçar, né, esses problemas. Nós já estamos aqui já com quase 2 horas de conversa, né? É, eu acho que eu posso trazer aqui mais um exemplo prático, né, de como é que eu posso prospectar, né, políticas públicas. Então, antes de encerrar, eu vou trazer uma maneira aqui da gente mexer com política pública aqui que pode ser interessante para vocês, né?
começando da maneira inversa, né? Começando lá por cima, no governo federal, e vindo aqui para baixo. Ó, eu vou fazer ao vivo de novo, vamos ver o que vai dar essa, essa prospecção aqui, né? Vamos lá. Então, eu estava falando aqui, né, que a gente sempre vai no governo federal, né? Então, vamos entrar na página do governo federal aqui e dar uma olhada nos ministérios, né? Então, as políticas públicas, elas estão sempre vinculadas a algum ministério, né? A execução dessas políticas públicas está sempre vinculada a algum ministério. Então, estão pedindo aqui para eu entrar com login, não vou fazer login nada, vamos rejeitar tudo que é cookie aqui e vamos iniciar a navegação aqui. A gente está aqui no gov.br, a internet aqui está um pouquinho lenta, né? Mas o que tem aqui? Ó? Então, serviços e informações do Brasil. Cara, isso aqui não é qualquer coisa, hein? Tem bastante coisa aqui. Então, nessa aba aqui, ó, no menu, né, tem os serviços, notícias, e aqui o que interessa, ó, órgãos do governo. Então, vamos lá. Aqui nós vamos ver se a gente acha aqui os ministérios. Ó. Então, tá aqui, órgãos do governo, ó, Advocacia Geral da União, Banco Central, Casa Civil, Controle, Ministério, tá aqui. Ministério da Agricultura e Pecuária, da Cidade, Ciência e Tecnologia, Ministério da Comunicação, Cultura, Defesa, ó, Desenvolvimento Agrário, Familiar, e Agricultura Familiar, ó, esse ministério é novo, isso aqui não tinha. Ministério do Empreendedorismo, Esporte, Aquicultura, ó, pessoal de Manso Lima, Ministério da Pesca e Aquicultura. Ó. O Desenvolvimento, Assistência Social, ó, esse é o MDS famoso. Desenvolvimento e Indústria, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, ó, tá vendo? Então vamos pegar aqui, ó, vocês estão falando de bioeconomia, né? Vamos entrar aqui no Ministério da Agricultura. Vamos entrar aqui, ó. Entrei no Ministério da Agricultura. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de bioeconomia, né? Vamos lá. Tá aqui a propaganda do Ministério, eles fazendo reunião, ó, consolidação da política agrícola florestal brasileira. Moçada, tem que ver o que eles estão falando aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha as políticas públicas específicas aqui. Ó. Acesso à informação, ações e programas. Ó. Isso aqui tem coisa interessante. Fundo para o Trabalhador, avaliação das políticas públicas. Olha aqui, ó, avaliação de políticas públicas. Plano diretor não é isso que eu quero. Vamos lá. Vamos achar aqui assuntos. Olha aqui, ó. A gente está falando sempre, ó, assistência técnica e extensão, ó, isso aqui é importante sempre, né, quando a gente fala de agricultura ou bioeconomia, né, ó, ciência e inovação, ó, bioinsumos, política de inovação, tá aqui, estamos chegando. Defesa agropecuária, né, ó, problema do cacau que está dando em Cruzeiro, ó, e desenvolvimento regional. Olha aqui, ó, desenvolvimento regional, o que tem aqui? A gente está falando sempre de regionalizar, né? Vamos lá. Então, aqui, políticas regionais, indicação geográfica. Ó, aquele negócio da farinha, né? Da indicação regional da farinha de Cruzeiro do Sul. Ó, tá aqui, é isso aqui. Ó. Sistemas agrícolas tradicionais. Não. Vamos entrar. Tá aqui o nosso campeão. Vamos entrar em sistemas agrícolas tradicionais. Vamos ver o que tem aqui. Então, vamos ver se a gente acha alguma política pública. Então, SAT tem isso, faça a mínima ideia, SAT, Sistemas Agrícolas Tradicionais. E CIPAM, Sistemas Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial. Ó. Então, tá vendo que tem duas políticas públicas dentro do Ministério da Agricultura que tratam de sistemas agrícolas tradicionais. Vamos lá, SAT. Sistemas Agrícolas Tradicionais. Vamos ver o que os caras vão contar para nós aqui. Então, sistemas agrícolas tradicionais são sistemas de produção dinâmicos, nos quais elementos culturais, ecológicos, históricos e socioeconômicos interagem. Olha, está trazendo a complexidade para o problema, está vendo? No tempo e no espaço, configurando diferentes arranjos e técnicas produtivas, que em seu conjunto se mostram resilientes, sustentáveis, gerando paisagens características. Ok. Então vamos ver, eu estou procurando aqui o que é essa política pública, tá? Então ele está trazendo a imagem aqui, né, de um senhor aqui com um capim, uma florzinha na mão, uma galinha na casa do cara, tá vendo? Tradicional, tá aí.
O... Então, ele continua aqui, Sistema de Agricultura Familiar e Cooperativismo, SAF, iniciativas para a produção dos SATs, aqui, ó, iniciativas, ó, tá aqui, vamos ver. Aqui a foto da castanha, lá daquele, o baru que eles chamam, né, o babaçu talvez também. Aqui, Programa Bioeconomia no Brasil, só tá aqui, ó. Programa Fortalece Sócio Bio. É isso aqui, ó, programa. Lançado em junho de 2019, o programa busca promover a estruturação produtiva de sistemas agroextrativistas. Está aqui, ó, é isso aqui que nós queremos. Ó, de povos e comunidades tradicionais, com o poder público e o setor empresarial. Vamos ver. Coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Isso aqui é importante para nós. O programa possui entre seus objetivos específicos valorizar a diversidade biológica, social e cultural brasileira e apoiar a estruturação de arranjos produtivos e roteiros de integração em torno de produtos e atividades da sociobiodiversidade. Está aqui a parada. Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos entrar nele. Enquanto ele carrega lá, olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha esse mapa. Olha o vazio do mapa. O que esse mapa fala do quê? Vamos ver aqui. Em junho foi a segunda edição do Prêmio BNDES de Boas Práticas para Sistemas Agrícolas Tradicionais. O concurso recebeu 41 propostas. Olha aqui, ó. Nenhuma do Acre, nenhuma aqui do Solimões, ó, nada do nada, ó, tá vendo aqui, ó? O que é isso aqui? Vamos identificar um problema aqui, ó. É a publicidade. Ninguém ficou sabendo de nada desse prêmio, não foi divulgado, um ou outro ficou sabendo aqui, fez e... Né? Mas aqui, ó, para nós aqui, zero, né? Vamos lá. Vamos ver a portaria aqui daquele programa, ó, ó. Fica instituído o programa Bioeconomia Brasil Sócio-Biodiversidade. Então ele fala que é aquele objetivo do programa, aqui, ó, é uma resolução, ó, tá vendo? A portaria, perdão. A portaria 121 de 2019. Então esse programa aqui, ele é estruturado em eixos temáticos aqui da ervas medicinais, sociobiodiversidade. Aqui, ó, ele é coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar, tá vendo? E Cooperativismo do Ministério da Agricultura. Então, se eu quiser saber mais informações sobre esse programa, eu tenho que entrar em contato com esses caras. Essa aqui, ó, essa Secretaria da Agricultura Familiar. Ó, a execução do programa deverá buscar apoio técnico e financeiro de organismos internacionais, fundos e bancos de desenvolvimento. Está aqui, ó, pelo jeito é um programa que eles fizeram para captar recursos. Isso aqui está com uma cara de Fundo Amazônia. Mas vamos lá. Ó, olha aqui, parágrafo 2º. As ações serão executadas por meio de chamadas públicas específicas. Está aqui, ó. Alguém ficou sabendo da chamada pública desse programa aqui no Juruá? Né, no estado do Acre? Ninguém. Alguém participou? Não sei. Primeira vez que eu estou vendo essa política pública aqui, tá vendo? Aí, ó, aí o acompanhamento. Ó, eles estão falando do monitoramento, né? Avaliação, monitoramento e avaliação, né, da política pública e tal. Beleza. Então, tá aqui essa política pública. Como é que nós vamos acessar? Nós vamos acessar ela aqui por meio dessa chamada pública, que eles falaram aqui que é para ter na chamada pública, que está sob a coordenação dessa secretaria, Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Onde é que eu acho o telefone e e-mail dessa secretaria? Aqui, vamos lá. Vamos voltar para o Ministério da Agricultura e Pecuária. Ela é uma secretaria do Ministério da Agricultura e Pecuária. E dentro do Ministério da Agricultura e Pecuária aqui, ó, nós vamos procurar o organograma. Ó, composição, vamos ver. Ó, estrutura organizacional, vamos lá. Ó, eles têm as superintendências. Ó. Então, ó, o Ministério da Agricultura e Pecuária tem a superintendência no Acre aqui. Ó. Mas vamos primeiro achar a secretaria. Como é o nome da secretaria aqui? A Secretaria de Agricultura e Familiar. Ó, Secretaria de Agricultura e Familiar e Cooperativismo. Vamos lá. Aqui. Acesso à informação, onde é que era? Composição. Estrutura organizacional. Vamos achar onde é que está essa secretaria aqui. Isso aqui não vai me ajudar. Listar organogramas das superintendências, organograma da secretaria. Está aqui, ó. É isso aqui que nós queremos. O organograma das secretarias. Então,
cadê a Secretaria de Agricultura Familiar? Seria SAF, né? Ó, não está aqui. Não tem mais SAF. Hum, olha aí. Tá vendo como a gente tem. Isso aí, o que aconteceu aqui? Vamos ver se eu acho aqui aqui, ó, o organograma geral do mapa. Ó. Tá aqui. Vamos procurar aqui nesse PDF, eu vou dar um Ctrl F aqui, eu vou procurar a agricultura da a Secretaria da Agricultura Familiar. Ó, não está aqui no PDF. Tá vendo aqui que tá, eu vou aumentar aqui, ó, só para a gente dar uma olhadinha. Ó, não está aqui no organograma. Então, o que aconteceu? O que eu imagino que aconteceu? Então, tinha o Ministério, o Ministério da Agricultura e Pecuária. No governo anterior, né, no governo Bolsonaro, eles fizeram ali uma Secretaria de Agricultura Familiar que estava dentro do Ministério da Agricultura e implementaram aquele programa aqui na portaria. Pela portaria aqui, eles implementaram esse programa da sociobiodiversidade. Bom, mudou o governo e eles fizeram aqui, ó, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, eles criaram um ministério novo para tratar das políticas públicas voltadas a esse público específico. Então, vai estar por aqui. Agora, certamente, esse programa, se ele foi descontinuado, ele vai estar aqui. Ó. Aqui tem programas. Ó. Programas de aquisição de alimentos, o PENAI, que eu estava falando aqui. Ó. Cadê? Aqui, Plano Safra, Programa Garantia, Selo Biocombustível, Programa Florestas Produtivas, ó, tá vendo? Ó, tem aqui esse programa aqui. Então, o que aconteceu? Então, voltando para as nossas dificuldades aqui teóricas, né, ó, o que aconteceu? A mudança faz parte da democracia, mudou o governo desarticulou aqui essa secretaria, né? Desarticulou não, ele acabou colocando as políticas públicas vinculadas aqui que endereçam, né, a temática da agricultura familiar no ministério. Então foi para o Ministério. O que pode ter acontecido aqui com essa política pública? Ela pode ter sido descontinuada. Tem algum aviso aqui no site dizendo que isso foi descontinuado? Não tem. Ó, tá vendo como a publicidade ineficaz, né, gera problema? Então, o que nós podemos fazer aqui, né? Dentro do organograma aqui, né, do Ministério eu estou aqui na Agricultura Familiar, não. Tem que ser aqui. Tem que ser no Ministério da Agricultura, né? Aqui, ó, dentro do Ministério da Agricultura, eles mostraram aqui que tinha as superintendências, né? Ó, então tem a superintendência, saco. Estrutura organizacional, superintendências, Acre. Então, ó, tem uma superintendência do Ministério da Agricultura, né, do governo federal, que está no Acre. E ele diz aqui, ó, contato geral do Acre. Aqui tem um e-mail dessa superintendência e aqui tem as pessoas que estão lá, ó. Vamos lá. Ó, Superintendência da Agricultura do Estado do Acre. Quem que é? O Paulo Felipe é o superintendente, ó. Então, ó, tem até o currículo do cara aqui. Então, certamente o Paulo Felipe é um ótimo contato para a gente entrar conversar com ele e perguntar a respeito dessa política pública, o que está acontecendo aqui, se ele sabe, se ele não sabe, para quem que ele pode perguntar, quem que pode nos ajudar, entendeu? Ó, tá aqui, ó. Tem aqui também o Elias Machado, ó, técnico operacional da superintendência, a Cagiane de Oliveira, ó, coordenação de administração, a Senilda, ó, divisão de aquisição e logística, planejamento orçamentário e financeiro, a Maria Elisa, tem uma galera aqui, ó. Não é? Tem bastante gente trabalhando aqui. Entendeu? Então, essas pessoas certamente são as pessoas que poderiam nos ajudar aqui a desvendar o que aconteceu com essa política pública aqui, né? Que parece estar vinculada aqui com problemas que estão endereçados, né, para as populações tradicionais aqui do estado do Acre, né, da Amazônia como um todo. Né? Então, gente, acho que eu consegui, né, acertar a proposta aqui, cumprir, né, a proposta com que eu me comprometi de tentar endereçar, né,
uma maneira, um roteiro, um passo a passo de aproximação, né, estudo e depois implementação e prática, né, de qualquer política pública. E se você seguir esse roteirozinho aí, vai ser fácil de você implementar isso, né? Ou pelo menos estudar, né? Implementar nunca é fácil, esquece. Agora, se aproximar e começar a estudar e começar a achar caminhos, né? Esse é o primeiro passo que você tem que dar. Vocês me desculpem, né, me alongar. O pessoal da coordenação aí está livre para editar o que quiser no vídeo, né? Cortar o que achar que deve. Eu acho que eu consegui fazer sem editar, indo só no pause aqui, né? Os cortes certamente não ficaram, né, profissionais, mas achei que funcionou aqui, consegui trabalhar bem com a ferramenta, né? Por uma primeira experiência, né? Não valeu a pena, eu achei que deu certo. Eu vou ver em breve aqui o resultado desse vídeo e quero terminar agradecendo, né, a paciência de vocês aí que ouviram toda essa falação. Quero mais uma vez parabenizar, né, o professor Charles, a professora Carla aí pela iniciativa, por estar coordenando esse trabalho. Acho que é uma oportunidade ímpar para todos nós, né, de colaborarmos entre si para a gente melhorar, né, as nossas práticas nas execuções das políticas públicas e efetivação dos direitos das comunidades tradicionais. E eu espero que seja de bom proveito para vocês, né? A promotoria está sempre à disposição de todos. E a Carla, a professora Carla, o professor Charles podem disponibilizar o e-mail da promotoria depois para vocês. E esse roteirozinho aqui também, se vocês quiserem, a gente disponibiliza mais tarde, tá ok? Então, boa sorte a todos, bons estudos, boas práticas e não se assustem com os desafios que surgirão, né? Vão surgir todos os dias e a gente tem que simplesmente dar conta. Um abraço para vocês, moçada. Tchau, tchau.